E Deus tem um recado para as nossas vidas, e Ele continua perguntando para nós, para os nossos corações: o que queres que eu te faça? Porque muitas das vezes nós estamos na igreja, conhecemos a palavra, mas esquecemos de ouvir o que Deus está falando aos nossos corações. E nós queremos compartilhar uma palavra, a palavra de Deus, que se encontra no livro de 2 Reis, capítulo 2. Iremos fazer uma leitura do versículo 1 ao versículo 11. E diz assim a palavra de Deus: quando estava o Senhor para tomar Elias ao céu para o redemoinho, Elias partiu de Gilgal em companhia de Eliseu. Disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Respondeu Eliseu: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim desceram a Betel. Então os discípulos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor, elevando-o por sobre a tua cabeça? Respondeu ele: também eu sei, calai-vos. Disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim foram a Jericó. Então os discípulos dos profetas que estavam em Jericó chegaram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor, elevando-o por sobre a tua cabeça? Respondeu ele: também eu sei, calai-vos. Disse-lhe, pois, Elias: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim ambos foram juntos. Foram 50 homens dos discípulos dos profetas e pararam a certa distância deles. Eles ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou seu manto, enrolou e feriu as águas, as quais se dividiram para os dois lados e passaram ambos em secos. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu: peço que me toque por herança, porção dobrada do teu espírito. Tornou-lhe Elias: dura coisa pediste. Todavia, se me vires quando for tomado de ti, assim se fará. Porém, se não me vires, não te fará. Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, um cavalo de fogo, os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. O que queres que eu te faça? Amada igreja, este texto não fala apenas de uma despedida, mas de um céu em movimento. Quando Deus decide promover alguém, Ele permite um processo. Antes da carruagem de fogo, há uma caminhada. Antes da unção dobrada, há perseverança. Eliseu nos ensina que quem permanece no altar recebe o que desce do céu. Amada igreja, é necessário todo um processo. Nós estamos vivendo uma geração imediatista, uma geração do clique, uma geração que apenas ao apertar uma tecla tem uma resposta de N coisas. Uma geração que não quer passar pelo processo. Uma geração que quer respostas imediatas, respostas só de vitórias, respostas de chaves, respostas de carros, respostas de casas, respostas de tudo perfeito. Mas nós aprendemos aqui esta noite, através desta palavra, que se você quer, busque em primeiro lugar o reino de Deus. Seja fiel, busque o que vem do céu em primeiro lugar. E aqui aprendemos com os profetas Elias
e Eliseu. Uma situação muito inusitada, porque quando Deus decreta a transição, nada pode impedir. Então nós entendemos aqui que um profeta que realizou milagres, um profeta que estava na presença de Deus, passou por situações de depressão, se sentiu ameaçado por Jezabel, tentou se esconder numa caverna, e aí a gente ouve hoje a geração atual dizendo que aqueles que servem ao Senhor não passam por dificuldades, não passam por situações difíceis, quando nós entendemos através desta palavra que existe um processo para você entender a missão que Deus tem para nossas vidas. Existe todo um processo. A borboleta, antes de levantar voo, ela passa por um casulo. Ela fica ali passando por um processo, sendo espremida, sentindo dor. E aí a gente entende, para compreender a vontade do soberano, do nosso soberano, para compreender o processo que vamos enfrentar, para compreender aonde devemos chegar segundo a orientação de Deus, nós vamos passar por um processo. O céu já havia determinado o tempo de Elias. A palavra nos diz que Elias se escondeu numa caverna, que Deus apareceu a Elias e que falou com Elias: por que você está se escondendo? Por que você está se afastando? Por que você está entristecido? Eu já tenho um escolhido para continuar a missão. O céu já havia determinado o tempo de Elias. Nós entendemos que homens mudam, mas o propósito de Deus permanece. O propósito de Deus, o propósito que Deus tem para a minha e a sua vida permanece, amada igreja. Quando um profeta sai de cena, Deus levanta outro com mais autoridade. É isso que nós entendemos. Deus sempre tem um propósito para nós. E isso não significa dizer que é o fim, é avanço. Não é perda, é promoção espiritual. Amados, a unção que você respeita é a unção que você vai receber. A unção que nós respeitamos é a unção que nós vamos receber. É isso que a palavra está querendo nos ensinar aqui esta noite. No mundo de tantas pessoas sem rumo, Deus quer te levantar como líder, para apontar um caminho para outros nesse ano de 2026. Mas eu estou passando por uma situação, eu estou passando por uma dificuldade, eu estou com uma enfermidade, eu estou com dívida, eu estou com problema na minha família. Não importa, não invente desculpa para realizar aquilo que Deus tem para a sua vida, porque a ordem é avançar, a ordem é marchar, a ordem é olhar para os céus para que nós possamos receber o que o céu tem para a minha e para a sua vida. Então, existem muitas pessoas sem rumo, e Deus quer levantar líder nesta igreja, nesta noite, para apontar um caminho para outros. Deus quer capacitar cada um de nós para continuarmos a realizar a missão que Ele está te proporcionando. Então, as provações que separam os comuns dos determinados. Nós vimos aqui do versículo 2 ao versículo 6. As provações que separam os comuns dos determinados. Então vejam só, eles estavam em Gilgal, o ponto de partida, a terra da aliança. Então sempre tem um ponto de partida nas nossas vidas. Sempre tem um momento em que nós vamos ter que deixar um lugar para ir para outro lugar. É um processo, é a caminhada. Betel, que é chamada casa de Deus. Escute isso aqui. Escute o que o Espírito de Deus está falando aos nossos corações. Betel é chamada casa de
Deus. Mas nem todos que estão na casa de Deus estão querendo seguir o propósito. Betel é um lugar de desafios. Aprenda isso, amada igreja. Betel é lugar de desafios. Tem que vigiar, senão muitos de nós vamos desistir dentro da casa de Deus. Da casa onde nós precisamos deixar de olhar o comportamento do outro. Precisamos fazer a diferença para quem nós estamos olhando dentro da casa de Deus. Nós precisamos olhar para Ele. Nós precisamos olhar para aquele que nos dá exemplo, para aquele que nos faz nos manter firmes nessa caminhada. Jericó, eles saíram de Gilgal, foram para Betel e as 3 vezes Elias disse para Eliseu, fica aí. Fica aí. E aí eu fico imaginando, né? Nós ficamos pensando, refletindo. O cara deve ter andado Eliseu deve ter andado junto de Elias por volta de 10, 12 anos, mais ou menos. E aí, quando chegou ali no ponto de partida em Gilgal, fica aí. Fica aí, cara, na linguagem de hoje. Não vem não. Não vem não, porque eu tenho que cumprir a missão. Não, eu vou contigo, tão certo como vive o Senhor, eu vou contigo. Aí chega em Betel, a mesma coisa, fica aí, a gente já andou junto muito tempo. Não, vou contigo. Aí chega em Jericó, a mesma coisa. Jericó, cidade das palmeiras. E aí que eu achei interessante, ouvindo alguns estudiosos, alguns pastores, falou que Jericó, cidade das palmeiras, de longe via tudo lindo. Mas quando se aproximava, existia um cheiro, e alguns dizem que era um mau cheiro. Cuidado para quem você está olhando, o lugar para onde você está indo. De longe pode parecer muito bonito, mas quando você se aproximar, você vai ver o cheiro que inala esse tipo de pessoa. Então o Espírito de Deus está falando para alguém aqui nesta noite. Nesses lugares, Gilgal, Betel, Jericó, Eliseu é provado. Aonde quer que o Espírito de Deus te levar, se ele tem um propósito na sua vida, você vai ser provado. Lembre-se disso. Você vai ser provado. 3 vezes Eliseu ouve, fica aqui. Mas quem nasceu para viver o sobrenatural não se acomoda no meio do caminho. Eu quero mais, não vou ficar. Eu quero mais, eu sei aonde eu quero chegar. Então, se nós queremos nesse ano de 2026 viver o sobrenatural de Deus, não vamos nos acomodar no meio do caminho, no meio da caminhada. E Eliseu declara em alta voz: vive o Senhor que não te deixarei. Amada igreja, em 2026, quem desejar a unção precisa resistir ao cansaço, precisa resistir às vozes contrárias, precisa resistir às distrações, precisa resistir àquilo que a carne clama. Para se viver o sobrenatural, precisa saber aonde quer chegar. Ou vai parar no meio da caminhada, ou vai ouvir a voz: você tem um problema, você tem uma dificuldade, você tem uma situação, você vai parar em Gilgal, você vai parar em Betel, você vai parar em Jericó? De forma alguma, porque aqueles que querem viver o sobrenatural de Deus vai avançar para o propósito. As vozes contrárias não distraem aqueles que sabem o que querem pedir a Deus. Existiam os profetas que diziam para ele: olha, sabia que teu mestre vai subir aos céus? Ou seja, sabia que tu vai ficar sozinho? Sabia que tu vai ficar abandonado?
Sabia que vai haver algum obstáculo na tua vida? E o Espírito de Deus está falando para nós aqui. Quantas vozes nós não ouvimos ano passado para tentar nos parar? Quantas vozes nós não ouvimos até de dentro da casa de Deus? Aqueles que se dizem profeta, profetizas, dizendo, não vai dar certo. Fica aqui. E aí eu entendo que cada um que está aqui esta noite não ouviu a voz do falso profeta. Cada um que está aqui esta noite quer ouvir o propósito que Deus tem para a sua vida, quer viver o sobrenatural de Deus. Amada igreja, nos diz a palavra que o Jordão se abre. O Jordão se abre. A partir do versículo 7, diz que foram 50 homens dos discípulos de profetas e pararam a certa distância deles. Eles pararam. Amada igreja, o que o Espírito está dizendo para nós: deixa quem quiser parar. Aqueles pararam, mas a igreja VIP, os servos de Deus que estão aqui, não vão parar, vão avançar em direção ao propósito. E eles que pararam vão ficar olhando de longe o sobrenatural de Deus acontecer diante dos nossos olhos. O Jordão, ele se abre para quem carrega unção. O Jordão representa limites humanos, mas o manto representa autoridade espiritual. Quando Elias toca as águas, o impossível se curva. Antes da dupla porção que Eliseu pediu, Deus vai te ensinar a atravessar o que parecia intransponível. O que queres que eu te faça? Porque Eliseu respondeu, Versículo 9. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu: peço-me que me toque por herança porção dobrada do teu espírito. Então, antes da dupla porção, Deus vai te ensinar a atravessar o que parecia intransponível. Aquilo que você está achando que é intransponível, aquilo que você está achando que não tem solução, que não vai adiantar, Deus está falando esta noite que antes de você receber a dupla porção, antes de você receber essa porção dobrada, você precisa atravessar essa situação. Você precisa atravessar o intransponível. Mas o pedido de Eliseu agrada ao céu. Quando ele pede a dupla porção, ou a porção dobrada, agrada ao céu isso. Porque ele não pediu neste momento, e ele podia pedir: olha, Senhor, eu gostaria de subir também ao céu contigo. Mas ele não pediu isso. Ele entendeu a responsabilidade da missão que ele tinha que continuar. Ele compreendeu que ele não podia ficar parado sem fazer nada. Ele compreendeu a responsabilidade de continuar a obra, de continuar realizando milagres, de continuar vendo o milagre acontecer, sendo realizado por ele. Então ele pediu a porção dobrada porque ele acompanhou Elias durante muitos anos. E ele sabia dessa responsabilidade. Eu vou precisar de muito mais. Eu vou precisar de muito mais do que eu fiz em 2025. Eu vou precisar ter muito mais ousadia. Eu vou precisar ter muito mais fé. Eu vou precisar
precisar parar de brincar de ser servo de Deus. Eu vou precisar fazer algo, me aproximar mais de Deus, compreender a voz dele, realizar aquilo que ele quer. Então eu só poderei fazer mais do que Elias fez. Uma porção dobrada do Espírito de Deus. E você, o que você está pedindo a Deus esta noite? O que você está pedindo a Deus? Um carro? Uma casa? Uma chave de algum negócio? Porque a palavra está nos ensinando que nós temos que buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Primeiro lugar, o reino de Deus. Não tem outra saída. Não tem atalho. Não tem brincadeira. É sério servir ao Senhor. É sério compreender a missão. E quando eu busco em primeiro lugar o reino de Deus, a palavra me diz: todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então não diz que você não vai ter a casa, não diz que você não vai ter o carro, não diz que você não vai ter uma resposta para a situação que você está enfrentando. Está dizendo: busque em primeiro lugar o meu reino. Todas essas coisas vos serão acrescentadas. O que você está pedindo ao Senhor para esse ano de 2026? A palavra nos ensina que Eliseu tinha foco. Ele queria unção. Ele queria poder. Porque quem pede poder para servir, toca o coração de Deus. A dupla unção, ou a porção dobrada, é para a continuidade da obra e expansão do reino de Deus. Eliseu estava perto do profeta enquanto os outros observavam de longe. Não dê desculpas para realizar a obra de Deus. Não fique apenas olhando de longe o que os outros estão fazendo e tentando encontrar desculpas para a não realização da missão que Deus te chamou. Não olhe de longe como aqueles profetas que nos mostra a palavra fizeram. Caminhe ao lado e observe o sobrenatural acontecer na sua vida. Amados, mas isso é para quem não desvia o olhar. Veja o versículo 11 o que diz: indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu do redemoinho. Amada igreja, Elias fala para Eliseu como ele pede: se você vê, seu pedido vai ser atendido. Então, nos diz a palavra que Eliseu ficou ali, olha, já estava andando juntinho de Elias. Então ele ficou atento aos detalhes. E eu fico imaginando a cena, naquele momento, ali, após atravessar o Jordão, Eliseu ali do lado de Elias, aparecem os cavalos de fogo, e então Eliseu deve ter dito: é agora. E não diz a palavra que ele olhou para o lado para ver se os outros estavam olhando, que ele olhou para trás para ver se os profetas ainda estavam ali. Nos diz a palavra que ele ficou atento a tudo que os céus estavam demonstrando para ele. Ele não desviou o olhar. O que Deus está falando para nós esta noite, amada igreja: quem não desviar o olhar vai receber o manto, porque o manto é forte. Olha aí a palavra, o manto é forte. Então, a receita, a solução é não desviar o olhar, é ficar atento ao que o céu está demonstrando para nós. Quem não desvia o olhar, recebe o manto. Para onde você está olhando? Está olhando para quem está caminhando mais rápido ou menos rápido? Está olhando para quem está fazendo o trabalho ou não? Para onde está o teu olhar? Porque o nosso olhar tem que estar para o alto. De onde me vem o socorro em toda e qualquer circunstância. O meu olhar tem que estar fito no alto. No alto.
Então só recebe quem permanece atento até o último momento. Até a hora que o nosso Senhor Jesus Cristo irá voltar. Nós precisamos estar atentos. Tem que manter a fidelidade até o final do processo. Quem não solta o propósito, recebe a transferência do céu. A porção dobrada não estava em Gigal. A porção dobrada não estava em Betel. A porção dobrada não estava em Jericó. E a porção dobrada também não estava no Jordão. A porção dobrada aconteceu depois do Jordão. O que Deus está dizendo para nós esta noite, para você, é que há coisas que Ele só entrega depois que você atravessar os seus Jordões. Jordão pessoal. Há coisas que Deus só entrega através, depois que você atravessar o seu Jordão. Eu não sei se você deu uma paradinha em Gilgal e olhou para trás, para ouvir os profetas que não estavam te falando a verdade. Eu não sei se você deu uma paradinha em Betel. Eu não sei se você deu uma paradinha em Jericó. Eu não sei se você deu uma paradinha no Jordão. Mas o fato é, você precisa acreditar que você caminhou todo esse processo para atravessar o Jordão, atravessar o seu Jordão e ver o sobrenatural acontecer na sua vida. A porção dobrada não é privilégio de poucos, mas promessa para todos que têm o Espírito Santo de Deus. Para todos que desejem ardentemente 10 vezes mais, 100 vezes mais, 1000 vezes mais. Depende do tanto que você deseja a presença de Deus nesse ano de 2026. Porque o tanto que você desejar, o tanto que você pedir para continuar realizando a obra, vai te fazer ultrapassar o intransponível. Vai fazer você atravessar o Jordão. Vai fazer você ver o milagre acontecer. Deus ainda está levantando uma geração que não o abandona no caminho. Deus ainda está levantando um povo que não negocia o seu chamado. Um povo que não solta a unção. Então, se você decidiu hoje, esta noite, dizer como Eliseu: não vou te deixar, não vou parar diante das falsas profecias, não vou te deixar diante daqueles que tentam me fazer parar, não vou dar paradinha nenhuma nesse ano de 2026, vou seguir o processo, vou atravessar o meu Jordão e eu hei de ver, o mundo vai cair, a unção vai aumentar e o fogo do céu vai se manifestar na minha e na sua vida nesse ano de 2026 e todos aqueles que creem, dêem glória a Deus. A porção dobrada é sobre cumprir um propósito com mais profundidade no Espírito Santo de Deus. O que queres que eu te faça? Não abandone o caminho. Não solte o propósito. Não desvie o olhar. Porque um milagre há de acontecer. E você vai ver o sobrenatural de Deus para realizar a missão. Que Deus abençoe a sua igreja. Deus abençoe esse ano de 2020.